podem me chamar do que quiser, mas eu gostaria de saber para quem o meu senador vota. Se você tem vocação de corno e acredita nas escuras, o problema é seu. Eu não gostaria que o presidente do Senado fosse alguém que declaradamente, já de antemão, disse: não vai acontecer nada com os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes. Senador Girão, agora o professor Marcelo Suano vai lhe perguntar. Senador, boa tarde. A minha pergunta vai direto à sua candidatura para a presidência, né? A presidência do Senado. Mas antes, tem a ver com a pergunta, o que eu vou falar. Primeiro, eu quero lhe parabenizar. O senhor faz um trabalho maravilhoso no Senado. E eu falo isso porque, quando nós estivemos para a sabatina do ministro Flávio Dino, nós não apenas fomos recebidos pelo senhor de uma forma exemplar, maravilhosa, com carinho, respeito e gentileza, mas nós vimos lá no Senado como o senhor é respeitado, inclusive pelos seus opositores, adversários políticos e aqueles que são contrapostos ideologicamente ao senhor. Todos, em qualquer lugar que nós íamos, lhe respeitavam e diziam que o senhor era um modelo, era um exemplo. Mesmo que discordasse do senhor, sempre lhe respeitar. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria de saber qual é o símbolo, qual é a simbologia da sua candidatura, independentemente da vitória ou da derrota. Por qual razão? Porque além do senhor, nós temos o Alcolumbre, que já está remendando um conjunto de articulações, e temos alguns outros independentes, ou outro independente, que é melhor não se falar nesse momento. Eu gostaria de saber qual é a simbologia disso, por qual razão. Porque já se sabe que com a vitória do Alcolumbre, como o senhor disse, eu tenho falado muito tempo, nós sentiremos saudade do Rodrigo Pacheco, porque se ele não faz nada, o que o Alcolumbre fará certamente vai nos deixar meio chocados, porque ele pelo menos vai adiante. Mas a simbologia, para que de alguma maneira possa articular segmentos da sociedade para fazer a pressão e o senhor possa pressionar de alguma maneira os seus pares para fazer aquilo que o próprio regimento autoriza, dentre eles ser um contrapeso ao presidente e fazer os pedidos de impeachment de ministro do Supremo que não precisa ter o aval imediato ou a aceitação por parte do presidente do Senado. Qual é o símbolo que o senhor quer apresentar para todos? Qual é o significado, independentemente de ganhar ou perder? Porque a vitória ela é muito difícil, nós sabemos pelas articulações que estão sendo feitas. Independentemente, deixemos de lado agora o Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, ter apoiado ou não, porque ele está fazendo um cálculo estratégico. É melhor do que aqueles que, ao invés de estar sendo contra ele, sendo do seu partido, ou ficar falando mal dele, deveriam estar acatando aquilo que parece mais lógico. Não é o seu caso, que o senhor está de um lado político ideológico, mas o senhor não tem vínculos com esse partido, pelo menos imediatamente. Então o senhor tem legitimada a sua candidatura. O que o senhor quer simbolizar? E qual é a força que o senhor teria para articular outros senadores para se contrapor ao futuro presidente, se porventura ele for eleito, Alcolumbre? Professor Marcelo, muito obrigado pela sua generosidade. Eu tenho consciência das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor desde o início do mandato, porque eu vejo política como missão de vida e não meio. Então eu digo para o senhor, para todos que estão aí, quem está nos assistindo nesse programa de altíssima audiência, de alta repercussão na nossa sociedade, e é por isso que eu tenho esperança, porque o povo brasileiro está gostando de política, está entendendo, está participando. E a nossa simbologia com essa candidatura, que eu repito, eu tenho muita fé e esperança de virada no jogo se o brasileiro entrar, se o brasileiro for se mobilizar pelo voto aberto. É uma simbologia da voz da sociedade, né? De uma sociedade que não se dobra a acordo, que tem valores e princípios bem definidos, né? Que não quer cometer um erro mais uma vez. O Davi não é mais uma incógnita, né? A gente sabe o modus operandi que ele atua. Não tem como apoiar, é insustentável apoiar o Davi Alcolumbre. E por que eu considero uma atitude corajosa e muito coerente do senador Marcos Pontes em estar se rebelando dentro do próprio partido, que é uma força importante da direita, dos conservadores no Brasil. O legado do presidente Bolsonaro é fantástico para a nação, né? Levantou muita gente que não se manifestava para se manifestar. Então, eu considero que o Marcos Pontes está fazendo um grande serviço para o Brasil,
porque ele tem abertura, com muitos outros ministros no estilo dele, também, cada um tem suas características, e ele consegue tirar votos de alguns colegas que iriam votar no Bolsonaro, mas não votariam em mim. Por exemplo, que eu sei que tem resistência, né, em alguns enfrentamentos que a gente faz contra a jogatina, né, por exemplo, a questão das drogas, a gente acaba criando, porque são pautas muito caras para mim, e a gente às vezes acaba criando alguns adversários, jamais inimigos, né, mas adversários. E o Marcos Pontes consegue tirar alguns votos do Davi que não viriam para mim. E eu também consigo tirar alguns votos do Davi que não iriam para o Marcos Pontes, pelo relacionamento que eu já tenho há quase 6 anos dentro do Senado Federal. Então, eu acredito que essa estratégia é muito importante. Quiçá tivéssemos aí mais senadores de direita, conservadores, que pudessem lançar a candidatura. Seria bom. Sabe por quê, professor Marcelo? A eleição para o Senado são 2 turnos. 2 turnos. Então, a gente precisa formar um bloco agora para não deixar o Davi ganhar no primeiro turno, e aí a gente se junta no segundo com uma massa de debate maior na eleição. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Eleição do Senado. Eu tenho procurado, por exemplo, e é uma das pautas minhas, você sabe quanto é o orçamento do Senado? Quase 7 B de bola, 7 bilhões de reais. Senador tem mordomia, tem privilégio, carro com motorista, apartamento funcional, auxílio moradia, plano de saúde vitalício, 250 mil reais por mês para se gastar com assessor, com verba de gabinete. Eu tenho procurado fazer, dentro do nosso mandato, a redução de mais da metade disso. E acabei com todas essas mordomias, não uso essas mordomias também. E eu acredito que a gente pode expandir isso para o Senado, colocando limites. Já que o Lula colocou a gente numa crise fiscal, jogando o Brasil num abismo com a sua irresponsabilidade, pelo menos os poderes da República, o Legislativo, pode começar a dar um exemplo que tem que vir de cima. Senador, agora, o que o público quer saber mesmo é como chegar lá. É como chegar lá. A gente sabe que o senador Rogério Marinho teve 32 votos na última contenda com o Pacheco quando ele foi reconduzido. Muita gente fala, o PL apoia o Alcolumbre porque é um xadrez 4D, é um jogo, E eu queria perguntar o seguinte: se a direita quisesse se unir, a gente podia fazer uma campanha. Exija do seu, já que o voto é secreto, exija do seu senador que ele declare o seu voto para a presidência, sob pena de eu nunca mais votar em você. Isso. Sabe por quê? Independentemente de estratégia, eu trago aqui, a ética do Sinai, do proto-rabino, do sábio proto-rabino Hillel. Ele dizia: se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, quem eu serei? Se não agora, quando? Existe a possibilidade de um movimento como esse? Pavinato, com certeza. E você é um cara muito querido pelo Brasil e pode encampar isso, né, para que a população possa reivindicar de forma ordeira, respeitosa, aos senadores do Brasil que mostrem o voto. Foi assim que em 2019 nós derrotamos o Renan Calheiros, né? Que a gente já conhecia o histórico dele. E agora a gente pode derrotar o Davi pela mesma estratégia. E olha, você foi num ponto, com a sua inteligência que lhe é peculiar, você colocou, daqui a 2 anos, olha só, daqui a apenas 2 anos, 2026, a gente vai ter 2/3 do Senado renovados. Ou seja, nós vamos ter aí 54 senadores
que vão buscar reeleição, né, nos seus estados, e essa memória é muito próxima da eleição agora do Senado, dia 1º de fevereiro. Se a população se mobiliza, o cidadão de bem, você que está nos assistindo agora, nesse programa no Faroeste Brasileira, se você daqui até o sábado, dia 1º de fevereiro, nas redes sociais, ou junto às lideranças dos senadores, seu vereador, seu deputado, seu governador, puder pedir que ele mostre o voto, né, eu acredito que ele vai atender, porque ele quer o seu voto para ser reeleito para o Senado. Tinha um grande governador do Ceará, que é da minha terra, Pavinato, que foi senador também, o coronel Virgílio Távora, que ele dizia o seguinte: o Senado é o céu. É melhor do que o céu, porque você não precisa morrer para chegar lá. Então, os senadores que estão hoje, esses 2/3 que vão buscar a reeleição, eles precisam do voto do brasileiro e vai ser daqui a 2 anos. Ele não vai querer se indispor se você cobrar, brasileiro, o voto aberto a ele. A gente tem chance de derrotar o Golias da vez, que é o Davi Alcolumbre. Senador Girão, muito obrigado pela entrevista. A casa é sempre sua. Volte sempre que quiser. Foi um prazer falar contigo. Uma honra toda minha. Deus abençoe todos vocês. Muita paz e vamos que vamos pelo Brasil. Amém. E eu quero dizer só aqui à nossa audiência que vieram com a expressão na direita intergaláctica. Eu não sei o que significa direita intergaláctica, nunca parei para pensar, porque não me faz sentido. Mas independentemente da conotação que se dê, pare e pense. Podem me chamar do que quiser. Podem me chamar do que quiser. Mas eu gostaria de saber para quem o meu senador vota. Se você tem vocação de corno e acredita nas escuras, o problema é seu. Eu não gostaria que o presidente do Senado fosse alguém que declaradamente, já de antemão, disse: não vai acontecer nada com os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes. É a minha opinião. Você tem a sua. Cada um faz com ela. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.